Da PAI, né, Maria Luísa? Isso, 1988. Eu gostaria de saber de você, Maria Luísa, se a aplicação das leis corresponde àquilo que as leis propõem. A aplicação ainda está muito distante, padre. Eu gostaria até de, novamente, falar em resgate, porque essa nossa Constituição de 88, principalmente com relação às pessoas com deficiência, porque ela está completa, porque ela está, assim, inovadora. Porque houve a participação de vários segmentos da sociedade lutando com abaixo-assinados, reuniões, caravanas de uma cidade para outra, principalmente no Vale do Paraíba, onde foi bem intenso esse trabalho popular. Então, as pessoas realmente se posicionavam. Hoje nós estamos vivendo um momento um pouco mais acomodado, que precisamos voltar a que esses olhos brilhem, né? Que as pessoas realmente busquem fazer valer os seus direitos, porque sou muito feliz de ter participado dessa trajetória. E agora o compromisso aumenta, porque está aqui, já está garantido. Agora, desculpa, o legislador está aplicando isso ou está acontecendo apesar do governo? Olha, até que em termos teóricos, muitos governos já estão implantando. E tentam fazer isso até de uma forma, como estamos vendo aqui em Goiás, com a melhor da boa vontade. Só que ainda está muito distante, porque precisamos sensibilizar mais as pessoas para que essa causa seja uma causa de todos. A questão da inclusão social, ela abrange toda a sociedade. Quer dizer, a sociedade tem que mudar também. Exatamente. E isso, preconceitos, valores, leva tempo. E nós temos que saber disso. Apesar que, além da questão citada, vai também a questão estrutural, né? Nós não temos uma estrutura física de uma cidade preparada para um deficiente. Então, a lei veio antes da preparação. Então, nós vamos depender, claro, da adaptação dessas estruturas físicas para receber um cadeirante, um elevador com porta capaz de receber uma cadeira de rodas. Um profissional na área de saúde, dentro de um posto de saúde, que tem um preparo para atender um paciente que não sabe falar, um paciente surdo, o que não enxerga. Então isso daí vai além da legislação. Apesar de que a lei é de 88, mas a convenção é muito recente. Ela foi assinada no Brasil dia 3 de maio desse ano agora, né? Então entrou em vigor esse ano e é muito recente ainda para se ter, ainda mais o Brasil. Mas agora, legislação a partir da Constituição já não existia? Já, a lei já existia. A convenção ela veio para reafirmar esses direitos e garantias do deficiente, né? Então é como se fosse para chamar a atenção a respeito desse assunto, que a lei existe há muito tempo, mas não está sendo seguida. Então, hoje, inclusive as cidades mais desenvolvidas, aquelas que seguem padrões de primeiro mundo, elas já dão atenção especial para o deficiente. É o ônibus que é preparado, o ônibus que abaixa para poder a cadeira ter condições de entrar no outro. E em outras situações a gente não tem. Então, o deficiente fica privado de situações normais em que ele se torna até inferiorizado em relação à população normal. Como que você vê, Ione? Olha, eu vejo que a sociedade ela precisa abrir realmente sua mente, abrir o seu coração e enxergar essa população que tem deficiência, algum tipo de deficiência, muitas vezes associadas, reconhecê-los como cidadãos, como pessoas que têm os direitos e que devem ser inseridas na sociedade. E parar de enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa que é imprestável, como uma pessoa que ela não vai mudar naquele estado. Enfim, nós precisamos acreditar nessa expectativa de vida, na qualidade de vida e nas potencialidades, porque a gente enxerga que a pessoa com deficiência não é uma pessoa como nós, padre. A única diferença é que ela tem dificuldades específicas, dificuldades de locomoção, ela é dependente de outras pessoas para tomar um banho, para poder comer muitas vezes, mas ela se torna, ela bem atendida, ela é uma pessoa como qualquer um de nós, cidadão com o direito de se divertir, de ter uma vida social, de participar da sociedade. Bom, e o trabalho da imprensa nesta área, como que é? Olha, a imprensa ela é muito solidária, principalmente no Natal.
mas a gente percebe que quando a gente, por exemplo, faz uma feira de ciências numa escola especial, como é o nosso caso, a Escola São Vicente, e a gente convida a imprensa, olha, raras vezes comparece alguém. Então a solidariedade ela é muito de época, né? Ela está muito ligada a esses grandes eventos, quando as pessoas se sensibilizam, como o Natal que eu acabei de citar. Ione, inclusive, essa é a grande ideia da sociedade inclusiva, que prevê que todos os cidadãos têm diferenças e essas diferenças são aceitáveis, né? Não permitindo discriminação entre ninguém. Né? Essas pessoas têm alma, essas pessoas elas têm desejo, essas pessoas têm vontade, quer dizer, essas pessoas existem. Agora, me fez lembrar, quando você falou da imprensa, na época da mobilização popular, nós fizemos um grande encontro para colher assinaturas no Sindicato de Jornalistas, porque falamos, vamos fazer lá, porque lá eles sabem onde funciona, tá? E foi difícil a participação. Mas sabe como nós conseguimos reverter? Através da regionalização. Nas cidades do interior, onde pensava um artigo ali, uma entrevista aqui, outra ali, e aí o interior foi pressionando as grandes capitais. Aí chegou uma hora que hoje a gente consegue ter acesso. Então eu ainda vejo assim, o papel da imprensa, o papel da igreja, né? De realmente estar levando essas temáticas para discussões, para as pessoas. Vale ressaltar exatamente. Que assume uma responsabilidade social. O papel deveria ser do Estado. Na escola, informar as reuniões com as famílias, né, as reuniões com temáticas para ajudar essas famílias. Doutor, e a questão do orçamento? Porque o Estado faz lei bonita, faz discurso bonito. Todos os dias ouvimos discursos maravilhosos sobre a situação social do país. Mas na hora de se fazer o orçamento e principalmente na hora de aplicar o orçamento, o Brasil está respondendo a estas necessidades? Padre, não está longe de responder. Infelizmente, a verba que a gente às vezes já tem destinada por lei à saúde, ela não é direcionada. O exemplo mais próximo que nós temos aí é a questão da CPMF, que caiu porque as verbas existentes que deveriam ser destinadas à saúde não estavam sendo bem aplicadas. Então acaba que a questão da lei em si, de ser feita, não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é se fazer cumprir essa lei e a questão dos objetivos financeiros que não são alcançados. Quer dizer, os recursos existem, mas tem um outro porém também, nem sempre são suficientes. Existem em termos, né, Ione? Exato, mas está lá, mas vai fazer fundo para pagamento de dívida, não é de dívida. A vontade política mesmo ainda precisa vir. Eu concordo, e não só falando da questão da saúde, porque essa verba vem para o Estado, vem para o município, né? E a gente não sabe como. O que acontece? Mas vamos falar disso ainda, tá? Só um instante. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já. Gente, algumas dicas. Fala, Jesus. Sempre olhar para essa câmera aqui na hora que o senhor for falar, tá? Não é essa aqui. Não, olha só nessa, não. Pois é, mas olha por que o monitor está apagado? É para não atrapalhar.